Bom, aproveitando o gancho da pergunta do Edgar, me veio uma outra curiosidade aqui, Aline. Você consegue Ah, falar pra gente um top 5 assim, melhores samba, assim, as melhores letras de samba, assim, que você considera, assim, as melhores? letras de samba. Uhum, Ih, nossa, agora para eu poder lembrar assim das melhores letras de samba, eu posso te falar que para esse ano, tá? As melhores letras uhum, de samba, assim, para eu poder lembrar exatamente desse ano, que eu amei foi a letra de samba da Mangueira, que homenageou a questão da herança, né, dos, dos nossos povos, né, dos bantos, né, o povo banto que veio para cá e fez aquela associação com os meninos, né, da Mangueira. Então eu gostei bastante dessa associação. Gostei também muito do samba enredo também da Unidos de Padre Miguel. Gostei bastante também, enfatizou bastante a cultura afro. Gostei muito, né? Teve sambas que passaram pela nossa vida que ficaram marcados, né? Teve o samba da Beija-Flor, né? Onde você tinha o Cristo, né? Ratos, urubus, largo a minha fantasia. Essa daí também ficou muito marcado para mim, na minha cabeça, quando criança. Ficou bastante marcado. Assim, que eu lembro, assim, bastante, assim, são esses sambas, assim, que marcaram bastante para mim, né? E desse da Mangueira esse ano. Eu gostei muito, muito, pela questão do povo banto, a associação deles aqui, marcados aqui no Rio de Janeiro, como é que isso se espalhou, e ver a questão também do povo banto dentro da religiosidade, no nosso modo de falar, na nossa vestimenta, né, na nossa cultura, de modo geral. Eu gostei bastante. Aline, só uma curiosidade, Edgar. E, Aline, tem algum samba, assim, da infância, assim, o primeiro contato com o samba, assim, aquela letra, assim, que você guarda contigo? Tem? Ah, tem aquele som assim, bumbum bate bumbum com bumbum, contagiando a vida de Sapucaí, olha isso aí. Bumbum bate com burundu, né? Que foi da Estácio de Sá. Acredito que foi da Estácio de Sá. Isso aí me marcou muito, muito, muito por conta da, das palavras, né? Que eu achava muito engraçado esse jogo de palavras, né? E junto com o ritmo. Então isso aí marcou bastante para mim, assim, foi uma das coisas assim que eu comecei a prestar bastante atenção na letra de samba, né? Que tinha algumas palavras que eu não encontrava assim tanto assim no nosso dia a dia. A gente não encontra tanto no nosso dia a dia. Hoje eu já entendo que são palavras de origem africana, né? Caraca, que Que top. eles acabam pegando, né, os compositores acabam pegando e encaixando ali na letra de música para questão mesmo da harmonia mesmo musical. Então, para mim foi o que marcou. Assim, quando eu lembro de estar vendo as escolas de samba, quando criança, me vem logo esse samba aí. Caraca, que top. Ravel e Lira. Tem uma música do Jorge Aragão que se chama, que eu acho muito incrível, que é Identidade. Ah, Ela tem um ritmo sim. e uma rima. Pode ser considerado uma poesia? É considerada uma poesia, com certeza é considerada uma poesia. A poesia, na verdade, ela além de ter a questão da métrica, a questão da rima, a questão do ritmo, ela traz também dentro dela, dentro da própria estrutura mesmo, uma mensagem, né? E essa letra de música do Jorge Aragão, Identidade, traz para a gente uma mensagem muito forte, né? Do povo negro, né? Falando e reafirmando cada vez mais a nossa identidade, a nossa ancestralidade, né? Que a gente tem que ter orgulho, né, de ser o que a gente é. Perfeito. E quem era a sua referência literária na sua infância? Eu gosto muito de Vinícius de Moraes. A Olha. gente ouvia muito Vinícius de Moraes,
né, em casa, e eu lia também muita poesia dele, né, ouvíamos muito som dele com Toquinho, né, então para mim foi a influência que eu tive, tanto que o tema da minha monografia foi sobre Vinícius de Moraes. Aline, você consegue falar para a gente assim o primeiro texto assim que você escreveu que te marcou e que te motivou a escrever? Olha, o primeiro texto, eu era muito criança, eu era muito menininha, eu fazia muita história em quadrinho, eu gostava muito de fazer história em quadrinho, né? De uma família que gostava muito de brincar, o pai e a mãe, com os filhos, né? Que era a família do Bolinha, porque eu só conseguia fazer a cabeça e as expressões de cada um deles, o cabelinho de cada um deles e os ambientes, assim. Então, eu fazia muita história em quadrinho. E eu gostava muito de escrever, de reescrever os contos de fadas, de colocar o meu modo, o começo e o final. Eu gostava muito de reescrever os contos de fadas. Aí depois é que eu comecei a escrever as minhas próprias histórias sem uma referência de um texto já pronto, entendeu? Mas o que eu tenho marcado infância é história em quadrinho. Aline, mas assim, espera aí, explica pra gente. Você reescrevia os contos, assim, você dava um rumo diferente para as histórias? É mais ou menos isso? Isso, um rumo totalmente diferente, com os Olha. nomes totalmente diferentes, as princesas vivendo num castelo totalmente diferente, com umas bruxas sendo boazinhas, entendeu? Que só eram feias, mas eram feias eram consideradas como bruxas por serem feias, mas que não eram más, eram boazinhas, né? O final sempre assim surpreendente, elas realizando o sonho delas, né? Indo para um outro país, conhecendo uma outra princesa que não está ali no conto de fada delas ali. Sempre fazia essas coisas assim. Eu inventava, criava de um outro modo as histórias, né? Recontava, né? Os contos de fadas, né? Eu gostava muito de fazer isso. Aline, teve algum autor que te fez pensar, eu quero escrever como essa pessoa? Olha, assim, para reescrever igual essa pessoa, eu não conseguia fazer isso até entanto, não. Não conseguia porque eu ainda não via dentro de um texto, de uma poesia. O samba me fez até eu enxergar um pouco isso, porque dentro da letra de samba a gente fala, o nosso povo fala muito da gente, né? Da questão da ancestralidade do nosso território, de favela, né, das situações que a gente passa. Então, até via isso dentro do samba, por isso que tem essa ligação muito forte com a literatura comigo. E depois de anos é que eu fui ter isso, né? Que a gente foi ter isso bem durante a pandemia, que eu vi que existiam mulheres que escreviam coisas que eu também me sentia muita parte daquilo ali, né? E quando eu vi, eram mulheres negras também que tinham passado por situações, ou então que viam situações como eu também via. Aí sim eu comecei a ter referências, né? E a primeira referência que eu tive foi a Conceição Evaristo, com certeza. Era a minha maior referência. Show. Aline, e a sua relação assim com os livros assim na época da escola, né? Como que era? Você tinha alguns livros favoritos naquela época e hoje, atualmente, nos dias de hoje, você tem um seu top 5 melhores livros de todos os tempos? Os livros assim que eu lia muito eram livros paradidáticos, né? Aqueles que você tinha que ler, que tinham aquelas histórias de aventura, aquelas coisas todas, né? Pedro Bandeira, né? Cecília Meirelles, era Agatha Christie, né? Que a gente lia bastante esses livros de aventura, né? Que eu gostava bastante de pegar, ler e me envolvia muito nas histórias. Mas assim,
de todos que eu li e que eu comecei a ficar muito fascinada por ele, foi os livros de Machado de Assis. Os contos de Machado de Assis, assim, fizeram com que eu ingressasse em outros autores dentro da literatura, sabe? Aí eu tive vontade de ler José de Alencar, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa.